sobre a relação entre os poderes, a relação, sobretudo a relação entre o executivo, o legislativo, que são poderes eleitos, né, com o judiciário, que sempre foi, há muitos anos, que é uma relação problemática no Brasil. Durante os governos Lula foi uma relação problemática, sobretudo com a Lava Jato, né, que ela provocou muita confusão aí nessa relação. E agora a oposição de direita, uma das principais bandeiras dela, se não a principal, acho que a principal bandeira dela hoje em dia, é acusar o Brasil de viver uma ditadura judicial. Até um jornalista de direita e americano hoje, mas um cara com um público grande, fez uma acusação que eu considero sem pena em cabeça, mas enfim, queria que você respondesse, que o Brasil vive uma ditadura judicial, prendendo opositores, e dentro do campo da direita isso está crescendo muito, né? Tanto que essa manifestação de 25 de fevereiro foi basicamente, a principal bandeira foi essa. Como você vê, como você responde essa acusação da direita? Engraçado, né? Porque a extrema-direita sempre deturpa e desvia as coisas. Eles colocam para os outros o que eles fazem. Eles defendem ditadura, eles defendem direção ditatorial, né? Fizeram isso o tempo inteiro. O Bolsonaro falava disso, defendeu a ditadura militar, defendeu os torturadores, eles defendem. Aí, quando eles têm que responder pelos erros que eles praticam, pelos crimes que eles praticam, eles dizem que é ditadura. Olha, nós teríamos todas as condições, nós da esquerda, o presidente Lula, nós do PT, de dizer que tem uma ditadura judicial, que nós passamos por situações muito difíceis, né? Em processos em que a gente não teve o Estado democrático de direito respeitado devido ao processo legal, em que teve conduções coercitivas, prisões arbitrárias, tudo isso. Nós denunciamos na época, fizemos movimento, discutimos judicialmente, fomos atrás do direito. O Lula se defendeu em todas as vezes que teve a oportunidade para falar. Nunca o Lula ficou calado num depoimento. Bolsonaro ficou. Quando a pessoa fica calada num depoimento é porque ela não tem o que dizer, ou se ela disser, ela vai se comprometer, porque ela não consegue se defender. O Lula, pelo contrário, em todos os depoimentos que ele foi, ele levou provas da sua inocência, fez o seu depoimento, aliás, até debate com o juiz. Quantas vezes a gente viu o Moro falando com o Lula, enfim, em depoimentos, e ele se defendendo. Então, Lula, nós nunca recuamos de fazer a nossa defesa, sempre fizemos de cabeça erguida e sempre apontamos os erros judiciais, mas sempre defendemos que prevalecesse o devido processo legal e Estado democrático de direito. E eu acho que nós conseguimos fazer isso, vencer aqueles processos nefastos da Lava Jato, vencer aquela mentirada toda que foi feita contra nós. Claro que ficou o drama político, ficou o peso político, que agora a gente vai, com o tempo, mostrando para a população, para as pessoas, para a sociedade, o que aconteceu. Bolsonaro não aguenta um processo, não aguentou um depoimento, ficou quieto porque não tem o que dizer. Aí ele vai dizer que é uma ditadura militar, uma ditadura judicial? Que ditadura? Onde é que ele foi levado coercitivamente para depor? Né? Onde outros foram levados coercitivamente? O que nós vimos foram algumas prisões que eram necessárias, por exemplo, daquele pessoal que fez aquela depredação na Praça dos Três Poderes, que investiu contra, né, o poder público, investiu contra os poderes, mas investiu também contra o patrimônio público, né, quebrando, depredando tudo. É óbvio que essa gente, para ser investigada, não pode fugir, e, diante de alguns casos mais graves, se fez a prisão preventiva. Isso é previsto no Código de Processo Penal, inclusive para outras situações também que teve prisão. Mas não tem ditadura, não, judicial. O que nós estamos vendo é firmeza nas investigações, os inquéritos sendo tocados, não colocados debaixo do tapete, e as coisas sendo esclarecidas, e nós precisamos disso. E se tiver responsabilidade, se participou, se ficar provado, né, a sua participação nos crimes, Bolsonaro tem que ser preso. É assim, acontece com todo mundo. Quer dizer, se o devido processo legal for respeitado e for comprovada, de fato, a participação no crime, a pessoa tem que responder, tem que ser presa.